Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre otimização de JavaScript. Primeiro, eu preciso que tu entenda uma coisa. Toda vez que você ouvir falar sobre bloqueio de renderização, isso se refere a JavaScript e CSS. Então, toda vez que seu site precisa carregar script JavaScript ou qualquer arquivo de folha de estilo CSS antes mesmo da página carregar, isso vai gerar o que nós chamamos de bloqueio de renderização. Isso atrapalha o usuário e deixa o seu site mais lento. Hoje a gente vai ver como começa a corrigir esse problema, tá? Então, passo a passo, a gente já falou sobre minificação, sobre combinação. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre atraso de JavaScript e como que funciona esse atraso de JavaScript lá no Lightspeed Cache. Então, acompanha comigo, bora para nossa aula. Estou aqui com o Lightspeed Cache aberto já. Temos aqui algumas configurações de JavaScript. Já falamos sobre a minificação e a combinação, você já sabe como isso funciona. Temos aqui a parte de combinar JS externo e embutido. Nós podemos ativar tudo isso aqui e o nosso site vai ficar mais rápido. Porém, não tem comparação o atraso de JavaScript. Essa técnica que a gente vai aprender hoje não tem comparação em relação a essa questão de minificar tudo e juntar tudo num arquivo só. Você vai perceber porque o comportamento dessa técnica é diferente. Você só vai carregar o JavaScript quando ele realmente for estritamente necessário. E, felizmente, o Lightspeed Cache tem um recurso que vai nos ajudar a fazer isso, beleza? Então, primeiro de tudo, eu estou fazendo um teste aqui no Speed Vitals para nós vermos como que está a performance desse site sem essa técnica aplicada. Como vocês podem ver, 8.3 segundos de LCP, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui e eu vou ativar essas duas configurações que nós vamos utilizar, que é o quê? Eu vou simplesmente desativar a combinação de JavaScript. E por que eu vou fazer isso, tá, pessoal? Porque quando eu desativo essa opção aqui, eu consigo deixar com que os scripts eles carreguem em ordem sequencial. Quando eu tenho um arquivo só e eu atraso ele, eu vou quebrar completamente o site. Então o segredo está justamente aqui. Eu vou desativar a combinação e eu vou ativar essa opção aqui, ó, adiado. E a gente vai fazer um teste novo. Depois a gente vai fazer um outro teste com atrasado. E logo mais você já vai entender qual que é a diferença dessas duas opções, ok? Então vamos lá. Vou voltar aqui no Speed Vitals. Vamos fazer mais um teste no Speed Vitals. Então 8.3 segundos é quando nós minificamos e combinamos todos os arquivos JavaScript. Agora, o que acontece quando a gente faz um adiamento desse carregamento? Tá? Então a gente vai adiar o carregamento do JavaScript. E em termos em inglês, existe uma palavra que se chama defer, ou seja, atraso. E é justamente essa técnica, simplesmente fazer com que o navegador interprete que o JavaScript é a última coisa a ser carregado. O que aconteceu? 9 segundos, aumentou o tempo de carregamento. Por quê? Porque, olhando aqui no gráfico, eu preciso que o JavaScript carregue para que a página seja renderizada. Então aqui tem um grande problema, beleza? Voltando aqui no Lightspeed Cache, a gente vai usar outra opção. Opção atrasado. E aqui eu já vou te mostrar depois na prática como que funciona esse atraso. Vou limpar o cache, tá? Vamos clicar aqui em limpar tudo, para que consiga fazer essa limpeza de cache. E aqui no Speed Vitals vamos fazer um novo teste. Então 8.2, 9 segundos com o JavaScript atrasado. O que será que vai acontecer com o JavaScript adiado? E qual que é a diferença de eu simplesmente atrasar e eu adiar o JavaScript? A tradução está um pouquinho ruim aqui, mas seria delayed ou deferred, que seria justamente utilizando o defer no JavaScript. Tá? E aqui o delayed seria o atrasado, que é uma outra técnica que funciona melhor, mas que também pode causar alguns problemas, principalmente se você utilizar em conjunto com essa opção de combinação de JavaScript. Então, voltando aqui no Speed Vitals, olha só o que aconteceu. 9 segundos era o nosso tempo anterior, lembra disso? 2.6 segundos agora, simplesmente clicando em um botão. Eu sempre costumo falar que não existe otimização em um clique, mas literalmente eu tenho que dar o braço a torcer. Essa é uma otimização em um clique, ok? Então isso é algo que vai realmente melhorar em um clique a velocidade do site. Porém, existem efeitos colaterais dessa técnica. Como você pode ver, o site está todo em branco, então tem coisas que não estão carregando aqui, e aí nós vamos precisar trabalhar de forma avançada para identificar quais são os arquivos que eu não posso atrasar e quais os arquivos que eu posso atrasar, que não são essenciais para o carregamento da página, ok? Então, essa técnica ela vai fazer com que o site carregue muito mais rápido,
mas ela vai ocasionar em alguns problemas. Porque muitas vezes esse JavaScript vai carregar em ordem sequencial errada. E esse que é o problema. Então, precisamos identificar quais são os arquivos e eliminar esses arquivos desse processo de otimização, para que então o site carregue rápido e sem estar quebrado, sem estar com o layout quebrado. Só para você ter uma ideia, eu vou entrar aqui em aba anônima para testar esse site. Você vai ver como que ele vai carregar. Carregou tudo em branco. Essa não é a experiência que você quer para o seu cliente ou até mesmo você que é dono de um site. Não é essa experiência que você quer passar. Aí eu tenho que movimentar o mouse, fazer alguma coisa e o site continua quebrado. Então o que vai acontecer? Na próxima aula a gente vai começar a tratar exceções. Entender como que você vai fazer para corrigir esses problemas quando o seu site fica quebrado devido a uma otimização. Beleza? Então isso sim deixa o site mais rápido, mas isso ocasiona nessa quebra de layout. E nós vamos ver passo a passo como que a gente vai corrigir esse problema na próxima aula.